tópicos, alguns a gente já falou, porque não é necessário a gente se aprofundar, né? Porque a gente falou, o assunto Gutekunst está muito atrelado ao Rodgers, né? E eu já vou aqui, um tópico aqui, Paulo, que é a questão que ele elogiou o Jordan Love, né? Que ele viu uma evolução, que ele se surpreendeu nessa última temporada, o Gutekunst, em ver o Jordan Love se dedicar em trabalhar ali na posição dele, né? Que é QB, e ele até se surpreendeu de certa forma. Será que é isso mesmo? Ou ele tá dando um pouquinho de valor ao Jordan Love? Não, então, como eu falei mais pro início da live, é muito prematuro pra gente cravar alguma coisa, né? É o seguinte, eu confesso que se for pro Aaron Rodgers sair, eu confesso que eu espero que essas palavras sejam de fato reais, né? Sejam de fato verdadeiras. E se for pro Jordan Love ser trocado, é mais um indício aí de que o Love não tinha confiança, apesar de ser uma escolha do Gutekunst, ele não tinha confiança do front office para poder assumir aí o Packers em outros anos, né? Lembrando que no primeiro ano do Love foi o ano da pandemia, o ano que, enfim, jogadores às vezes tinham que treinar até separado das salas, enfim, era uma loucura, entendeu? Mas teve até um jogador, cara, do próprio Eagles, eu vi hoje, inclusive, uma fala de um jogador do Eagles falando do Jordan Love, entendeu? Diante do que o Jordan Love apresentou lá no curto espaço de tempo que ele teve no jogo contra o Eagles, disse que acho que o Jordan Love pode ser, de fato, esse grande quarterback que os Packers vêm preparando, né? E daí a gente já fica, meu Deus do céu, começa logo o Love, né? E daqui a pouco, não Rodgers, não sei o quê. É muito maluco esse sentimento, assim. Galera, sim, a gente sente a mesma coisa que vocês estão sentindo. A gente aqui, que estuda, que tenta estudar, que tenta trazer coisas relevantes para vocês aí que está do outro lado. A gente tem o mesmo sentimento em relação a essas fases, esse puxa e empurra, né? Não, é que eu não sei, você falou do jogador do Eagles, eu vi o Darius Slay falando a respeito do Jordan Love e elogiou muito ele. Agora não sei se é o mesmo jogador, enfim. E agora você falou você falou da questão do torcedor do Packers, né? A imprensa lá de Green Bay. O que me veio na cabeça dessa, né? Como que eu posso dizer assim? Dessa confusão, vamos falar a verdade, do que acreditar, no que acreditar, me lembrou aquele, e até virou meme, que é aquele recortezinho do gibi da Mônica da turma da Mônica, em que a galera, que aparece, não sei se é o Cebolinha, a Mônica, enfim, o Cascão, aí eles colocam lá no balãozinho assim, falam assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo? A gente não sabe o que acontece. Enfim, a gente está com o Packers ultimamente. Quem for ver a pesquisa aí na internet, falando dessa tirinha aí, que a gente tá assim, a gente não sabe o que tá acontecendo, né? Enfim. Exato, ultimamente, exato. Nos últimos anos tá assim. Diga lá, Paulo. Exato. Mas é isso, né? A gente, de fato, espera, né? E não só o Darius Slay, né? A gente já teve o Campbell falando, o Aaron Jones falando bem do Love, a gente teve o outro safety que veio do Danny Leavitt, Special Teams que veio do Ravens, isso, também falando. Enfim, a gente tem vários indicativos e também não temos nada, né, por conta da pouca amostragem do Jordan Love. Mas é isso. Eu estava até lendo aqui o restante da pauta sobre a entrevista do Gutekunst, a gente falou tantas coisas já. Vou trazer aqui uma que a gente não falou, né? E para mim é tipo, nós vamos trazer Mason Crosby de volta. Mason Crosby, que é free agent, né? No próximo dia 15, ele é um jogador free agent, mas o Brandon Gutekunst frisou que o Mason Crosby ele pode performar bem na temporada de 2023 porque ele não virá de uma lesão. Isso significa que o Gutekunst já deve estar trabalhando ali, o front office do Packers já deve estar trabalhando para uma volta do Mason Crosby, né? Aí agora é eu que vou perguntar a Igor e o Igor vai dissertar sobre. Joga lá! Você faria de fato esse movimento de trazer o Crosby de volta?
Eu vou colocar uma terceira pergunta. Você traria esse movimento de trazer o Mason Crosby de volta? É mais um daqueles jogadores que o Packers não consegue deixar a relação acabar? Ou você ia de um free agent, ou de um kicker no draft? Conta aí pra gente. Ai, Paulo, olha, é uma situação complicada, cara. Ai, porque, tipo assim, a gente sabe que posição de kicker é uma posição ingrata. Vide o que aconteceu com o Minnesota Vikings. Né? O Vikings perdeu jogos importantes por causa do maldito kicker. Que, não, né, que diga aquela partida contra o Seattle Seahawks, que eu não esqueço, que o Blair Roche, num chute, acho que era até uma distância menor de extra point, ele conseguiu errar o chute. E era o chute decisivo, só o chute decisivo da partida. Então é meio complicado, sabe? Tudo bem, na minha opinião, eu trocaria. Só que teria que ser um cara, tipo assim, muito, muito bom, sabe? Pode ser que seja um cara que talvez tenha trabalhado já com o Reed Bisaccia, sabe? Um cara mais novo, porque uma coisa que eu me lembro, que o Carson, ele não era tão bom lá no Raiders, e aí o Bisaccia chegou lá e meio que moldou o Carson, né? E o Carson se transformou, o Daniel Carson, se transformou um dos melhores kickers da NFL. E que ironia, né? Eu falei em Vikings, mas para quem quiser lembrar, o Carson passou pelo Vikings e foi fritado lá também. Então, para você ver que o Bisaccia consegue desenvolver um kicker. Mas eu acho que teria que ser um cara, tipo, mais novo, mas que viesse da free agency. Até porque custaria até mais barato do que, enfim, até porque também a gente não sabe quanto que o Crosby também vai querer. Tá em final de carreira, também é capaz de gastar muito. Aí fica elas por elas também. Enfim, mas pelo que o Gutekunst falou, é provável que o Crosby volte. E eu acho que ele deixou claro que o Crosby volta, mas os outros não sabem se volta. Né? Eu acho que dificilmente, tipo o Adrian Amos, que nem a gente falou aqui já, Tonian, que é o Mercedes Lewis, que é o queridinho do Rodgers, são 3 caras assim que eu achava que possivelmente iriam voltar, não sei se vão voltar. Só que aí, já que você me indagou com uma pergunta, agora eu vou te indagar com outra. Porque o Bakhtiari, ele falou sobre o Bakhtiari também, que, enfim, passou por todos os problemas e o ano passado jogou um absurdo. Né? É uma coisa assim que, como o próprio Gutekunst falou, é um jogador fora da curva. Só que nessa mesma frase que ele falou sobre o Rashan Gary. E o Rashan Gary, como todos sabem, está se recuperando de uma lesão no joelho. E ele falou que o Gary está se recuperando bem da lesão. E só vou abrir um parêntese, que eu estou para postar uma pesquisa lá sobre as franquias que tiveram mais lesões de ligamento de joelho. E o Packers está lá no topo disso aí. E eu achei uma coisa assim bem, bem complicada, sabe? Até porque a gente sabe o retrospecto dos últimos anos. Aí Elton Jenkins, Tonian, Bakhtiari e o Gary mais recentemente. E ao falar do Gary, né? Eu vou fechar o parênteses ali. E ao falar do Gary, o Gutekunst falou que ele está se recuperando bem da lesão e pode ser que tenha ele de volta. Agora a gente não sabe se, enfim, vai ser no início do campeonato, da próxima temporada. E aí eu queria saber de você, Paulo, porque eu fiquei aqui pensando, a gente sabe da necessidade de edge no draft. Será que isso vai interferir em alguma coisa, se é acaso o Gary poder voltar, vamos dizer assim, ter uma previsão de volta até relativamente antes? Será que isso vai pesar na decisão, no planejamento do Packers ao solucionar esse problema no grupo de edge? Então, eu meio que eu tinha pensado nisso quando aconteceu a reestruturação com o Preston Smith. Eu acho que o Packers está acreditando numa evolução para o segundo ano do Kingsley Nagbari, e com isso a gente, para o Packers, para o front office, não seja uma need tão gritante de ser coisa da gente draftar um edge na primeira ou segunda rodada. Acredito que a gente vá draftar um edge, venha a pensar no edge a partir da terceira, quarta rodada, por conta dessa movimentação do Preston e pensando na evolução do Kingsley e na Nagbari, que teve bons momentos no final da temporada, até aparecer um pouco. Então, eu acredito que o Packers deve estar acreditando nisso, certo? Fez a movimentação acreditando também nessa evolução do Nagbari, para ter o Preston ali como 1, o Nagbari como 2. Deve trazer algum outro não expressivo,
talvez um veterano ali para ser um Edge 3, até o Gary voltar, e daí o Gary voltar para o topo digamos, da hierarquia, né? Preston, Gary Preston e o Enad Bari de fato assumir como um Edge 3 ali, e ser o cara, digamos assim, o próximo na rotação. Eu acredito isso, que a movimentação do Preston foi que determinou mais, para mim, né? Que a gente não vai tão cedo em Edge aí no draft. Mas, finalizando isso, eu queria trazer uma coisa que a gente não trouxe na pauta, né? Diga lá. E foi notícia durante o final de semana, início da semana, o Packers está tentando manter o Alenzar, né? Então, Sim, é verdade. O Gutekunst, eu não vi nada, o Gutekunst citando isso, né? Então, é uma outra interrogação. Não vi o Gutekunst falando sobre o Allen Lazar, nem sim, nem não. Mas a gente tem notícia que o Packers está tentando de volta ao Allen Lazar, né? Então, isso aí são cenas para os próximos capítulos, que também é um outro queridinho do Rodgers, né? É verdade. Que diga, não só, vamos dizer assim, não só do Rodgers, do LaFleur também, né? Porque o cara, talvez, eu me atrevo a falar, é a melhor qualidade dele, que é bloquear. Mas, enfim, aguardaremos as cenas dos próximos capítulos. Só que, antes da gente encerrar a live aqui, tem uma frase que é uma palhinha sobre draft. E aí, se o Paulo quiser comentar em cima, aí a gente está aberto aqui à discussão. Que teve uma frase, foi o Zach Cruz que trouxe, que ele falou assim, que o Brian Gutekunst disse sobre os padrões de testes do Packers, porque como a gente disse aqui no começo da live, falamos sobre a realização do Combine essa semana, e amanhã, que é quinta-feira, já começam os testes físicos, né, dos jogadores, em que vai ter a avaliação, como posso dizer, uma profunda avaliação, seja na questão física, às vezes até técnica, né? Em algumas, como que eu posso dizer assim, algumas provas lá que os jogadores fazem. E ele foi falado sobre os testes que os Packers fazem na avaliação dos jogadores. E o Gutekunst disse o seguinte, que o Packers tem padrões aos quais eles acreditam. E a gente sabe bem qual uma, né, Paulo? Não precisa falar. É o tal do Haas. Aí ele disse também, se esses jogadores não atingirem esses padrões, deve haver alguma qualidade neles que os faça superar isso. Eu acho que deixou bem evidenciado que aqui o Haas é o principal fator na escolha dele. Não é possível. Porque a gente, Paulo, a gente fala do Haas, e a gente fala que o Gutekunst acaba deixando talentos mais prontos de lado por causa do Haas. E pelo jeito, essa linha vai continuar. Eu vou me ater a falar um pouco mais tecnicamente, assim, né? Para quem não sabe, eu sou formado em Educação Física, tenho pós-graduação em lesão, subespecialização em lesões na coluna. Não atuo mais, porém, as coisas não saem, a gente não desaprende assim, de uma hora para outra. E, cara, eu acho um pouco teimoso, um pouco de teimosia do Gutekunst avaliar só o raiz alto para poder escolher os seus jogadores. Porque é o seguinte, vamos pensar comigo, vamos fazer esse exercício junto comigo aí. Se a gente tem jogadores com um cognitivo muito bem, um cognitivo avançado, a parte física é muito mais, digamos assim, entre aspas, provável a ser adquirida do que a parte cognitiva, entendeu? Quando você vai lá e escolhe um jogador de extrema, como posso dizer, composição física, um cara que é extremamente físico, mas tem um cognitivo fragilizado, digamos assim, o Kay Walker, por exemplo, entendeu? A gente, talvez, esse jogador não se desenvolva melhor enquanto jogo, cara. Isso para mim, é um pouco lógico, entendeu? Aí você acaba deixando jogadores de fato talentosos, jogadores inteligentes, entendeu? Passar por conta que o jogador não tem um raiz alto. Kevin King, jogador que não é um jogador inteligente, tem um raiz alto. Enfim, o Haha Clinton Dix, que não é a escolha do Gutekunst, mas era outro jogador com o raiz elevado, mas deixava a palha cognitivamente falando, entendeu? Enfim, fora que se a gente for pegar
O Josh Jackson, aquele corner. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Super bem avaliado para a primeira rodada. Foi escolha nossa de segunda rodada. Cara, a gente nem sabe se o cara tá empregado ou não. Mas era outro jogador, isso aí já do Gutekunst, escolha do Gutekunst, com o raiz elevadíssimo. Era um jogador que a gente... Eu lembro as avaliações de draft dele, dizia que era um jogador inteligente, mas, cara, um jogador, meu Deus do céu, não sabia o que estava fazendo em campo. Não sabia o que estava fazendo em campo. Então, querido Gutekunst, por favor, avalie também nas entrevistas. De fato, esse fator cognitivo ele precisa ser levado em consideração. Porque quando a gente, assim, eu vou colocar mais um ponto, mais uma pulga atrás da orelha, mais um ponto de reflexão. Nas trocas de coordenadores, o jogador com a maior facilidade cognitiva vai transitar melhor de um sistema para o outro. Aí a gente só tem um jogador físico que é burro. Entendeu? E, consequentemente, a gente vai demorar mais para fazer com que eles entendam o sistema. Então, é basicamente isso que eu deixo para essa reflexão aí, que eu deixo para essa frase medonha e esse tesão, essa tara por raiz que o nosso general manager tem aí. Bom, antes de eu ler uns comentários aqui, você me deu duas oportunidades de comentar duas coisinhas. Numa das livecasts que a gente fez, a gente falou especificamente de Haas. E tem uma comparação que eu fiz na época que eu fiquei, sabe, muito pé da vida, que foi no draft de 2020. O polêmico draft de 2020. Que eu fiz a comparação do Jordan Love com o T. Higgins. E na época, você lembra bem, Paulo, tinha discussão do tal wide receiver para ajudar o Aaron Rodgers. E o Jordan Love... Nossa, como queria Pois é, eu também. Aí o Jordan Love foi escolhido na primeira rodada, o T. Higgins saiu na segunda, e o T. Higgins só não foi escolhido por causa do Haas baixo. E o Jordan Love tinha Haas alto. E enfim, e agora a gente tá com o Jordan Love parado, porque é uma incógnita do que vai ser o futuro desse QA, e sabendo que a gente poderia ter o T. Higgins aí, né, já numa fase... até de um wide receiver que tá entre os tops da liga, mas não, a gente preferiu escolher o QB, só por causa do Haas. E com relação ao Josh Jackson, na época, eu achava nada no Josh Jackson. Eu não entendia a empolgação, porque eu via os vídeos do Josh Jackson, eu entendia a empolgação da galera. Não entendia. A galera falava, nossa, esse cara é de primeira rodada. E naquela época ele caiu para a segunda rodada, porque foi uma surpresa, todo mundo se surpreendeu. O Jarry, que eu achava que era escolha de segunda rodada, acabou escolhendo sendo na primeira, e a gente sabe o porquê hoje, porque ele tá entre um dos melhores da liga, né, o Jarry. E olha que coisa, né, a gente escolheu o Jarry, que era de segunda rodada, e se consolidou na posição, e o Josh Jackson, que era o cara da pompa toda, né, o cara ali como que eu posso dizer assim, da cocada preta, que ele diz, acabou sendo escolhido pelo Packers, e não vingou. Ele, inclusive, ele teve um baita último ano de college, né, por isso que fez aumentar essa hype dele aí para primeira rodada e tal, não sei o quê. Inclusive, até cogitaram, por ele ser um jogador que atuava mais em zona, né, a ser um safety, né, a fazer uma transição para safety. Mas aí nem isso foi feito e nada foi visto. Enfim, foi trocado pro Giants, se eu não me engano. Que a gente pegou um outro cara... um outro jogador. Passou só eu também não vou lembrar agora. E fez eu não lembro o nome, mas eu lembro que ele fez uma merda num jogo contra o Bucks, se eu não me engano, e depois foi dispensado. Nunca mais foi visto no e-mail. Ai, Paulo, você me deu uma outra deixa aqui, que enfim, me deu uma outra trocadilho antes de ler as mensagens e encerrar a live. Ai, meu Deus, enfim. Você falou do Josh Jackson atuar em zona. Como ele seria nessa defesa em zona do Joe Barry? Fica a questão. A gente nunca vai saber. Mas enfim, eu não podia deixar passar essa.